Boa noite, gente. Olha eu aqui mais um dia para fazer um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal se ainda não for inscrito, deixar o seu joinha e compartilhar o vídeo com outras pessoas caso você goste. A palavra de hoje está em João 4. Hoje vamos falar sobre a mulher de Samaria. Antes disso, gente, prepare sua água, né, pra gente fazer aquela oração no final. E prepare também o seu olhinho ungido, gente, pra gente ungir nossa cabeça antes da oração, quem tiver o óleo. Bora lá. Ó, a palavra vai dizer que Jesus estava, né, em viagem, né, fazendo umas pregações deles com seus discípulos, e foi necessário que Jesus passasse em uma cidade chamada Samaria. E quando Jesus passou lá, né, pra repousar um pouco lá no poço, vinha chegando uma mulher de Samaria, gente. Eu quero deixar aqui claro para vocês que essa mulher passou no horário, isso era um horário mais ou menos a sexta hora, que queria dizer mais ou menos que fosse meio-dia. Essa mulher foi buscar água meio-dia. Geralmente o horário que as mulheres iriam buscar água era ou de manhã cedo ou no final da tarde, que era o horário que o sol não estava tão quente, né, para elas carregar. Só que essa mulher, ela foi no horário de meio-dia. E vou chegar lá para explicar para vocês por que ela foi nesse horário. A palavra vai dizer que Jesus falou com ela, conversou com ela e ela estranhou. Como é que pode você, judeu, falando com uma mulher que é de Samaria? E Jesus, ao conversar com ela, explicou para ela, falou a ela que daria uma fonte de uma água viva para ela, que ela nunca mais teria sede, tal. Então, o que é que acontece? Quando Jesus conversou com ela, como eu falei para vocês, aqui no versículo 9 que diz: Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos. Nesse momento, os discípulos de Jesus não estavam presentes, porque eles teriam ido na cidade, teriam ido em outro lugar para comprar comida. E a palavra vai dizer que quando Jesus começou a se apresentar para ela, falar mais a ela, se aprofundar um pouco mais com ela, Jesus falou assim para ela. Já está no versículo 16, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, o que respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido. Porque 5 maridos tu já teve, e este que agora tem não é teu marido. Isso você falou a verdade. Gente, essa mulher já teve na vida dela 5 maridos, e o homem que ela vivia não era o marido dela. A palavra vai dizer, então, essa mulher ela não ia pro poço durante a manhã, porque durante a manhã ia as mulheres casadas, e as mulheres, as moças, e ela se sentia impura, ela se sentia indigna de ir ou de manhã ou ir pela tarde. Então, por isso que ela ia meio-dia, porque meio-dia ninguém ia, o sol estava muito quente, ninguém ia carregar água em um horário desse. Mas a palavra vai dizer que Jesus tinha que passar em Samaria e Jesus tinha que conhecer ela. E Jesus conheceu ela, falou com a mulher. Ela disse a Jesus: Vejo que tu és um profeta, né? Quando Jesus se apresentou a ela. E mais adiante vai dizer que enquanto Jesus estava ali conversando com aquela mulher, né, que se sentia indigna, primeira coisa, naquele tempo, um homem falar com a mulher, né? Já era assim, né? Porque a mulher não era tão valorizada, né? Um homem falar com a mulher, um judeu falar com o samaritano. Tanto que aqui vai dizer um pouco mais na frente, no capítulo 27, neste ponto chegaram os discípulos, se admiraram, né, de que esteve falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, né, quando os discípulos chegou, que se admiraram em ver Jesus falando com a mulher, quanto à mulher, deixou o seu cântaro, né, que pegava a sua água, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que esse porventura é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha a palavra que eu tenho para dar para você hoje. Preste atenção na palavra que eu tenho hoje para trazer para você. Primeira coisa, essa mulher, ela não era bem vista. Primeiro, samaritano não era bem visto por judeu. Já eram inimigos, né? Não eram amigos, não era, né? Não se davam bem. Segunda coisa, um homem falar com uma mulher
Terceira coisa, ela olhava para si e se sentia uma mulher desonrada, uma mulher que se envolvia com outros homens, não era uma mulher na cabeça dela digna. Mas quando ela se conheceu, ela conheceu e ela viu que ela estava falando com Cristo, né? Ela abandonou, né? Ela abandonou o seu cântaro, saiu correndo, né? E foi falar para outras pessoas sobre ele. Quando Deus, gente, tem de usar uma pessoa, ele usa. Ele usa quem ele quer. Diferente do homem, né? Que ele olha para você e vê o seu pecado, né? Olha para você e vê seu pecado, te julga pelo que você é. Deus não, ele olha para dentro de você. A palavra de Deus vai dizer que Satanás, ele conhece, ele sabe o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. E Jesus, ele sabe qual é o teu pecado, mas ele te chama pelo nome. Satanás, ele é assim, se você é um cachaceiro, Satanás vai te chamar, ó, o cachaceiro, a prostituta, o traficante, o ladrão, o vagabundo, o desonrado, a adúltera, porque ele sabe o seu nome, mas ele te chama pelo seu pecado. A palavra de Deus vai dizer aqui, isso aqui é uma demonstração de que Deus usa quem ele quer. Primeiro, não poderia ter sido um homem samaritano, que Jesus poderia ter se encontrado? Não, foi uma mulher samaritana, que não se dava com os judeus, mulher samaritana, uma mulher que não tinha a melhor reputação, mas foi essa mulher que Deus usou. Foi essa mulher que a palavra de Deus vai dizer que ele usou para chamar outras pessoas. E outras pessoas ouviu a palavra e foi convertido através dessa mulher. Hoje, Deus pode estar falando com você. E como essa mulher que abandonou o seu cântaro, né? Como a palavra de Deus diz, ela abandonou o seu cântaro e saiu correndo para anunciar outras pessoas. Você vê que ela não era aceita nem pelo povo dela, nem pelos judeus e nem pelos samaritanos. Tanto ela não era pelo horário que essa mulher ia pro poço. Entendeu? O horário que não tinha ninguém, porque ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha de si própria. Ela com certeza era julgada pelas outras mulheres. Mas mesmo assim, quando se tratou de Deus, ela não quis saber quem ela era, o que as pessoas pensassem dela. Ela foi lá e fez a obra de Deus. Ela fez o que era para ser feito. Ela compartilhou do que ela viu para outras pessoas. Saiu correndo, abandonou o seu cântaro. O que é que hoje eu e você precisa abandonar para poder fazer isso? Certo? A gente precisa abandonar às vezes nosso eu, a gente às vezes se culpa, às vezes a gente próprio se julga, às vezes a gente mesmo se menospreza, mas a gente tem que entender que Deus, ele usa quem ele quer. Saindo um pouco dessa passagem e indo para outra, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. A palavra de Deus vai dizer que na cidade de Jericó, quando ela foi destruída, somente uma mulher e sua família foi salva. E o nome dessa mulher é Raabe. A palavra de Deus vai dizer que ela foi um instrumento usado para poder salvar e esconder os espias de Israel que estavam lá espiando a cidade, né? E ela foi usada, né? Ela escondeu eles, né? Salvou a vida deles. E a palavra de Deus vai dizer que ela e toda a sua casa foi salva. E essa mulher, além de ser uma cananeia, ela também era uma mulher prostituta. Ela era uma mulher também meretriz. Isso eu quero mostrar para vocês e falar para vocês que hoje não importa quem você seja. Se Deus te chamar hoje, vá fazer a obra dele, a vontade dele. Porque Jesus, ele não está interessado no seu passado. Ele quer saber o que você vai ser a partir do momento que ele se encontre com você. Entendeu? Ele quer saber quem você vai ser, o que você vai fazer a partir daquele momento. O que falam de você, gente, não importa. Não importa o que falem de você, porque a intenção do inimigo é te paralisar. A intenção do inimigo é que você olhe para si, para o seu pecado, e que você se sinta incapaz de fazer aquilo que Deus tem te chamado para você fazer. Então, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Dê a Deus tudo aquilo que você é. Mesmo você não se sentindo nada, mas saiba de uma coisa, que se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Amém? Antes de terminar aqui, né, eu vou ungir minha cabeça aqui com óleo. Se vocês tiverem, unja a cabeça de vocês com óleo. E outra coisa, se você tiver água, pode beber a água. E vamos fazer uma breve oração para terminar, ok?
Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença para honrar e glorificar o Teu santo nome, para aprender um pouco mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, que o Senhor nos prepare e nos dê um dia maravilhoso amanhã. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.